Então vamos lá, pessoal. Como vocês haviam pedido, hoje a gente vai parar por um tempinho nas orações subordinadas adverbiais e vamos rever o conceito de transitividade verbal. Quando eu falo em transitividade verbal, o que vem à mente de vocês? Ludmila falou alguma coisa? Isso, tá no caminho. Daí na nossa mente, objeto direto, indireto, alguma coisa relacionada à modificação do verbo. Todos esses raciocínios estão corretos. Quando eu digo sobre transitividade verbal, a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: só existe transitividade para os verbos significativos. O que são verbos significativos? São verbos que expressam ação ou fenômeno da natureza. Ok? Verbos que expressam estado, por exemplo, estou com sono. Isso é um estado, é uma condição na qual eu me encontro. Esse tipo de verbo, o verbo estar, por exemplo, ele não é um verbo significativo. Logo, ele não aceita transitividade, ele não precisa de transitividade. Sempre que vocês ouvirem a expressão transitividade, o que eu vou orientar vocês é o seguinte: pensa em transição, movimento. Transição não é movimento? A transição do carro, a transição da bicicleta, a transição de uma série para outra, a transição de uma cidade para outra, a transição capilar, não é uma mudança? E toda mudança não expressa ação? Então, transitividade verbal é transitoriedade, ou é mudança, ou é ação. Tudo na mesma linha de raciocínio, todos pertencentes ao mesmo campo semântico, ok? Então, escrevam no resumo de vocês. Transitividade verbal só existe para verbos significativos, verbos de ligação e verbos que expressam estado não têm transitividade. Beleza? Oi. Os verbos significativos são os verbos que expressam ação e fenômenos da natureza. Tá bom? Pronto. Transitividade é a capacidade que o verbo tem de precisar. Posso. Deixa eu escrever no chat. Só um minutinho que eu tô escrevendo o conceito no chat. Transitividade verbal só existe para verbos significativos. Ai, que saudade do quadro. Mesmo que me dava alergia. Pronto? Tá aí o conceito. Transitividade verbal só existe para verbos significativos. São os verbos de ação e os fenômenos da natureza. Pronto. E o que é essa transitividade verbal? É a necessidade que o verbo tem de uma preposição ou não, de um complemento ou não, ok? A necessidade do verbo é o que vai me dizer se ele é um verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. No campo da transitividade existem todas essas classificações. Vamos falar primeiro sobre os verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? São verbos que sozinhos, têm sentido completo. Exemplo: minha avó morreu.
Se eu parar minha sentença no morreu, o sentido permanece completo? Se eu disser, minha avó morreu ontem, minha avó morreu ano passado, minha avó morreu de overdose, minha avó morreu de idade, minha avó morreu de gripe, minha avó morreu há 10 anos atrás, muda alguma coisa no sentido do verbo morrer? Não. Porque morrer é intransitivo. Quem morreu, morreu, pronto e acabou. Não importa como. A morte aconteceu e fim. Isso é um verbo intransitivo. Ou seja, ele não transita, ele não modifica, ele não precisa de nenhum complemento, de nenhum elemento auxiliar ou que o complete, que o acompanhe, ok? Resumindo, verbo intransitivo não precisa de complemento. Exemplo, vovó morreu. Pronto. Qualquer informação que vier depois do morreu são informações complementares que, se retiradas, não vai comprometer ou não vai quebrar em nada o sentido do verbo morrer. Por isso ele é intransitivo. Ok? Conseguiram pegar? Tem gente anotando, vou esperar um pouquinho. Tenho, deixa eu pensar aqui, ó. Maria caiu. Cair é um verbo intransitivo. Quem caiu, caiu. Caiu de bicicleta, caiu do morro, caiu da escada, caiu do terraço, caiu da ponte, caiu de boca no chão, caiu da cama. Todas as informações complementares para o verbo cair são informações que podem ser facilmente substituídas e o sentido do verbo cair não muda em nada. Não modifica em nada, é só caiu. Oi, Cecília, não entendi. Você colocou um monte de mais no chat. Ah, tá. Então, conseguiram entender o que é um verbo intransitivo? E os demais, conseguiram, gente? Tá de boa? Então, são verbos que sozinhos têm seu complemento, ele tem o seu sentido completo. Beleza? Agora, nós vamos para os verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que vão precisar de um complemento. Seja esse complemento regido ou não por preposição. O que diferencia um verbo transitivo direto de um verbo transitivo indireto é a maneira como a necessidade desse verbo vai ser sustentada ou vai ser suprida. Vamos falar de um por um. O verbo transitivo direto. Direto ou indireto, em todas as duas situações, os verbos vão precisar de um complemento. Em todas as duas. Todo verbo transitivo precisa de complemento. Beleza? O que vai diferenciar um de outro é como esse complemento vai acontecer. Verbo transitivo direto. São aqueles verbos em que os complementos não vêm acompanhado de preposição. Nós sabemos o que é uma preposição? O que é uma preposição? Conta pra mim. É aquela pequena palavrinha, né, que vai unir duas outras palavras. Duas informações. No verbo transitivo direto, a gente não precisa desse complemento, dessa preposição. Escrevam aí, embaixo do verbo transitivo direto. Exemplo. Maria ama João. Escreveram? Agora nós vamos conversar com o verbo para saber se ele precisa ou não de complemento. Quem ama, ama. Qual é a resposta? Algo, alguém, alguma coisa.
Concorda que todas as respostas para o verbo amar não exigem preposição? Então, se eu disser Maria ama João, Maria ama chocolate, Maria ama cachorro, Maria ama ler, Maria ama estudar, Maria ama filme, Maria ama dormir, qualquer complemento para o verbo amar não vai vir regido de preposição, porque o verbo amar não precisa dessa ponte extra para unir o complemento a ele. Logo, esse complemento sem preposição, nós vamos chamar de objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, não precisa de preposição, tudo que o completa é considerado objeto direto. Por que a gente vai falar de direto? Porque ele vai direto mesmo, ele vai direto ao ponto, ele encosta na informação e acabou. Ele não precisa de uma ferramenta extra para amarrar o verbo ao complemento dele. Ele não precisa. Então tá ótimo, direto é aquela coisa objetiva, rápida, caminho curto, sem preposição. Não. Intransitivo é o verbo que não precisa de nenhum complemento. Morreu. Quem morreu, morreu, ponto. Acabou. Caiu. Quem caiu, ponto. Quem subiu, ponto. Quem desceu, ponto. Não tem que completar. Isso é um verbo intransitivo. O verbo transitivo direto é um verbo que precisa de um complemento. Quem ama, ama. Ama o quê? A resposta para o verbo amar é o que a gente vai chamar de objeto direto, porque ela vai vir para completar o verbo, mas não vai ter preposição. Por isso ela é direta. Ok, Grazi? Ok, demais. Tudo bem até aqui? Então, pronto. Objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Fim. Sem preocupações. Transitividade verbal é bem simplesinho, ajuda pra caramba se a gente usar esses mecanismos mais fáceis, né? Mais simples. Agora vamos para o verbo transitivo indireto. Ainda é um verbo que precisa de complemento. Como esse complemento vai acontecer? Por meio de uma preposição. Exemplo: Maria gosta de João. Quem gosta, gosta. Responda a pergunta. De algo, de alguém, de alguma coisa, não é? Para o verbo gostar, não importa qual seja o complemento. Ele vai precisar obrigatoriamente dessa preposição. O de tá ali, martelando. É uma ponte que não dá para destruir, não dá para tirar. Todo verbo que precisa de uma preposição para unir o verbo ao seu complemento, nós vamos chamar de verbos transitivos indiretos. Além de um complemento, ele ainda precisa de uma preposição para juntar ele com o complemento dele. Então, vocês vão escrever verbo transitivo indireto precisa de preposição junto ao seu complemento. Essa é a explicação. Sim. Aí nós vamos chegar lá. Pronto. Aí vocês vão escrever o exemplo. Maria gosta de João. Se eu tenho verbo transitivo indireto, não importa qual seja a informação que venha depois. Ela vai vir regida de uma preposição. Logo, essa informação que vem para completar o verbo, nós vamos chamar de objeto indireto. Beleza? Tudo bem? Só o de. Circula o de e escreve em cima assim, preposição.
para vocês lembrarem o que é uma preposição. Depois circula o gosta e escreve verbo. Pronto. Quando a gente fala de transitividade verbal, para descobrir se o verbo é transitivo, intransitivo, se é direto ou indireto, a primeira coisa que a gente tem que fazer na oração é achar o verbo. Achei, vou circular e vou escrever em cima, verbo. Pronto. Depois, nós vamos analisar as informações que vão vir em sequência desse verbo. Eu achei o verbo gostar. Eu vou conversar com ele. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, de alguém. O de permanece, o de repete. Se o de repete como informação primordial, essencial, esse de está contando pra gente que o verbo é transitivo, indireto, porque ele precisa de uma ponte. Preposição é ponte. É aquela pequena palavrinha que vai unir duas informações, duas outras palavras. Eu não posso dizer João gosta Maria. Posso dizer João gosta Maria? Consegue sentir a falta do de? Consegue perceber o quanto ele é importante para o verbo gostar? Quando a gente percebe a importância da preposição, a gente consegue definir se o verbo é transitivo direto ou indireto. Se a preposição é essencial, é porque o verbo é indireto, não tem como discutir. Se não precisa de preposição, como no caso do verbo amar, quem ama, ama, alguém ou alguma coisa, não tem como eu dizer Maria ama de João. Maria ama para João. Não tem como, a preposição não é cabível. Então é porque o verbo ele é transitivo direto. Não precisa de preposição. O complemento dele chega, encosta e o sentido acontece. Pronto. O verbo transitivo indireto, o complemento chega, só que sozinho ele ainda não é bastante. Aí ele precisa de uma ferramenta extra. E nós chamamos essa ferramenta de preposição. Ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se eu achei a transitividade do verbo, logo, tudo que o complementa vai obedecer essa transitividade. Existe objeto indireto para verbo que é transitivo direto? O que vocês acham? Não, né? Se o verbo é transitivo direto, o objeto sempre vai ser direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto também vai ser indireto. Objeto e verbo é a mesma transitividade, não dá para mudar. Tá bom? Existe objeto para os verbos intransitivos? Não. Por que não? Exatamente. Se ele tem sentido completo, logo ele não precisa de complemento nenhum. Se tiver algum complemento, nós vamos chamar esse complemento de predicado. Ele vai ser outra coisa, mas não vai ser objeto. Nem direto, nem indireto, nem nada. Porque os verbos intransitivos não carecem de objetos. A Cecília disse, Lica, se for Maria foi ao mercado, vai ser indireto? Vamos analisar o verbo. O verbo é ir. Quem vai, vai. Respondam. Exatamente. Quem vai, vai a algum lugar. Como que eu vou saber se o verbo ir é transitivo direto ou indireto? Vamos analisar juntos o exemplo que a Cecília deu. É uma preposição. O vai funcionar como um artigo. E por que eu sei disso? Se eu tivesse dito Maria foi à escola,
Esse a, que refere-se à escola, ele vai receber uma crase, porque ele é a junção de uma preposição com um artigo. Como são duas vogais semelhantes, eu não vou escrever a escola. Aí a gramática usou a crase para poder dizer, ó, tá vendo esse a? Ele é acompanhado de um outro a, é como se fosse um a ao quadrado. E aí a crase marca isso. Então, quando esse fenômeno acontece, que eu coloco a palavra no feminino e o feminino pede uma crase, eu substituo a palavra para o masculino e no masculino fica a construção ao, significa que o verbo ele é transitivo indireto. Sabe por quê? Porque o a funciona como preposição também. Quem vai a algum lugar. Aonde? Esse aonde indica que o meu verbo precisa de uma preposição e essa preposição é o a. Só que quando eu preciso juntar a preposição a com o artigo o, eu uso a palavra ao. Ou eu uso a acraseado se for a palavra no feminino. Logo, foi é um verbo transitivo indireto e ao mercado é o objeto indireto também. Ok? Entenderam? Tá claro? Eu peguei esse exemplo da Cecília porque para mostrar para vocês que a preposição não é só o de. Para, algumas vezes funciona como preposição. A também funciona como preposição. De é a preposição mais comum, mais convencional, mais popular. Só que não é a única preposição que existe. Senão vocês podem correr o risco de achar que o verbo é transitivo indireto só quando tem a preposição de. Não. Ele é transitivo indireto quando pedir qualquer preposição. Tá bom? Podemos caminhar? Já sei que existe o verbo transitivo direto, transitivo indireto, logo eu tenho objeto direto e objeto indireto. Um objeto para cada transitividade. Perfeito? Agora eu tenho uma pergunta. Vocês acham que numa mesma oração pode existir um verbo que seja transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? O que vocês acham? E os demais? Por favor, leiam a oração que eu acabei de escrever. Lica convidou os alunos para o churrasco. Anotem isso, por favor. Anotaram? Agora eu vou pedir para vocês localizarem o verbo nessa oração. Qual é o verbo? Convidou. Então, vocês vão circular o verbo e escrever em cima. Convidou. Desculpa, escrever em cima verbo. Convidou é o meu verbo. Foi? Vamos conversar com esse verbo? Quem convida? Respondam. Só? Eu vou convidar a Maria Luísa, tá? Viu que para o mesmo verbo eu tenho duas respostas? Quem convida, convida alguém. Esse alguém é regido de preposição? Não? Então, esse alguém é o meu objeto direto. Porque quem convida, convida alguém, é um verbo transitivo direto. Primeira resposta que o verbo me dá.
Olha, eu sou transitivo direto, porque eu convido, então eu convido alguém. Só que essa primeira resposta do meu verbo, ela não completa o sentido dele. Tá, eu convido alguém ir para alguma coisa, para algum lugar. O para não repete? Então, essa segunda resposta que o verbo me dá, nós vamos chamar de objeto indireto. Lica, de onde você tirou essa ideia que o verbo convidar é um verbo transitivo direto e indireto? Primeiro, quem convida, convida alguém. Esse alguém é o objeto direto do meu verbo, ok. Para algo, para alguma coisa, para algum lugar. Meu Deus, esse para é o quê nessa oração inteira? O que vocês acham que o para é nas classes gramaticais? É um substantivo, um sujeito? Ou é um substantivo, um pronome, um verbo, uma conjunção? É o quê? Exatamente. Então, por favor, circulem a palavra para e escrevam em cima preposição. Escreveram? Se a gente for destrinchar, detalhar essa oração, nós vamos ter as seguintes informações. Tentem acompanhar comigo. Lica é o sujeito, certo? Quem pratica a ação. Convidou é o verbo. Os alunos é o primeiro complemento do verbo, porque quem convida, convida alguém. Então, é a primeira versão do verbo convidar. É o momento em que ele assume a função de verbo transitivo direto. Complemento, objeto direto. Para o churrasco, é a segunda informação ou o segundo complemento do verbo. Esse segundo complemento é regido de preposição e essa preposição não pode ser retirada. Se eu retiro, o sentido cai, quebra. Então, essa preposição vai nos dizer que nessa segunda versão, nessa segunda fase do verbo, ele assume a forma de transitivo indireto, porque ele exige uma preposição. Pronto, minha oração inteira está analisada. Se eu tivesse dito assim, Lica convidou para o churrasco, como seria a análise de vocês dessa oração? Lica convidou para o churrasco. Viu? Se eu disser, Lica convidou os alunos. Consegue perceber quando um verbo assume a função dupla? Tem personalidade dupla numa oração? Quando esse fenômeno acontece e a gente está falando sobre objetos, daí a gente vai ter que dizer qual é o objeto direto para o verbo e qual é o objeto indireto. Talvez vocês se perguntem, Lica, na mesma oração, pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos para um mesmo verbo? O que vocês acham? Alguém acha que pode? Das classes gramaticais, o verbo é uma das categorias mais ciumenta que existe. E assim, quando ele estabelece relação com o elemento na oração, ele não repete essa mesma relação com outro elemento nessa mesma sentença. Logo, não vai existir dois objetos diretos ou dois objetos indiretos para o mesmo verbo. Esse verbo pode, no máximo, pular cerca e ter duas relações ao mesmo tempo, mas são duas relações distintas. Uma direta e uma indireta. A direta é aquela relação fixa, né? A relação oficial, e o indireto é aquela relação com a amante, por assim dizer. Por quê? Porque o verbo ele é extremamente ciumento. Ele não estabelece duas relações idênticas numa mesma oração. Ele não aceita.
Então, vocês nunca vão fazer uma caracterização de transitividade na qual vai ter 2 elementos diretos para o mesmo verbo ou 2 elementos indiretos. Vai ter no máximo um de cada para o mesmo verbo se ele for um verbo safadinho que pula cerca. Caso contrário, ou um ou outro só e pronto. Lica, você pode fazer uma lista de verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo? Infelizmente não. Porque quem garante a transitividade do verbo é o contexto. Ele precisa estar dentro de um contexto. Lica nos convidou. Lica é um sujeito. Nos é o objeto direto do verbo convidou. Esse nos é um pronome que identifica quem foi convidado, né? Foram vocês. E esse sujeito, na oração, Lica nos convidou para o churrasco, Lica deixa de ser um sujeito ativo, que é aquele que pratica a oração. E aí, nesse exemplo, só nesse exemplo que a Cecília deu, o sujeito passa a ser um sujeito passivo. Por quê? Porque quem é o dono da fala? É o pronome nos. Por que eu sei que o pronome nos é o dono da fala? O eu lírico da oração. Porque eu estou falando e à medida que eu falo, eu me incluo na ação do verbo. Quando dizemos, Lica nos convidou para o churrasco. Convidou é o verbo. Nos, quem convida alguém. Quem foi convidado? Nós. É o objeto direto do verbo. Para o churrasco, ainda é o objeto indireto. Entenderam? Pode, porque acaba que completa o verbo, né? Só que, por exemplo, se a gente estiver falando sobre transitividade verbal, aí eu dou uma sequência de orações para vocês analisarem. Aí, ao invés de você colocar como resposta objeto direto ou objeto indireto, você coloca complemento, complemento, complemento. Aí, obrigatoriamente, eu vou ter que caracterizar suas respostas como incorretas, porque se eu estou falando de transitividade verbal, a gramática dá um nome para essa transitividade, ela vai chamar de objeto. Então, você precisa usar essa nomenclatura, entendeu? Olha só, objeto direto, objeto indireto, advérbios, adjuntos adverbiais, todas essas informações são complementos de verbo. Aí, quando eu digo, essa parte tal é o complemento do verbo, eu não caracterizei que complemento é esse. Eu generalizei, entendeu? Aí é por isso que em cada momento da aprendizagem a gente vai ter um nome específico. Vão ter momentos que a gente vai chamar esse complemento de objeto, vai ter momentos que a gente vai chamar esse complemento de advérbio e vão ter momentos que a gente vai chamar de adjunto adverbial ou só de predicado mesmo. São. São complementos. Não, sim, é. Só que eu preciso, tipo assim, educar vocês a usarem as nomenclaturas corretas dentro de cada conceito. Aí, Ludmila, é até bom você fazer essa observação para a gente poder linkar esse resumo de hoje com o conceito que a gente está estudando, que são as orações subordinadas adverbiais. Ontem, quando eu disse que a gente precisava guardar essa informação, né, de objeto, direto ou indireto, porque agora a gente precisa se preocupar com advérbios, é exatamente porque a gramática, ela tem como uma característica básica o excesso de informações. Ela vai dar vários nomes diferentes para elementos comuns. Por exemplo, quantos tipos de complementos para um único verbo não existe? Existem os adjuntos, os advérbios, os predicados, os objetos.
Se eu ensino vocês a chamar tudo que completa verbo de complemento, quando eu precisar ensinar transitividade, vocês não vão conseguir absorver. Quando eu precisar ensinar vocês orações subordinadas substantivas, vocês não vão entender. Porque vocês vão confundir todos os conceitos. E a gramática, ela divide esses conceitos para que em cada momento a gente fale um nome específico. Exemplo, o meu nome de batismo, de registro, é Tereza Cristina. Ok? Eu tenho documentos que comprovam essa nomenclatura. Esse é o meu nome, a minha identidade. No entanto, na minha vida social, eu assumi a identidade de Lica. É um apelido que eu recebi na minha infância primária e eu sustento ele a vida toda. Vão ter momentos da vida que vocês vão me chamar de Lica e tá tudo bem, tá correto. Só que vão ter circunstâncias específicas em que esse apelido ou essa nova nomenclatura, que refere-se a mim, somente a mim, não serão permitidos. Por exemplo, uma cerimônia oficial, meu casamento, não ia anunciar o meu nome como Lica, porque a minha razão social é Tereza Cristina. Num julgamento, numa posse, eu vou tomar posse de um concurso público. Não importa quantas pessoas no mundo me conheçam como Lica. Durante a posse, eu vou ser chamada de Tereza Cristina. Por quê? Porque esse evento, essa ocasião, exige a nomenclatura específica. Mas a essência, o eu, o sujeito, é a mesma coisa. Lica ou Tereza Cristina? É a mesma pessoa. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque para o verbo vai acontecer isso. Vão ter momentos em que a gente vai usar uma razão social que vai chamar de objeto. Em outros momentos, a gente vai chamar essa mesma razão de advérbio. Depois, de adjunto adverbial. Depois, de predicado. E o que esses elementos são? A mesma coisa. Complemento para o verbo, ou sustentação para o verbo. Ou informações para o verbo. Aí a gente precisa saber diferenciar. Por exemplo, nós estamos há 37 minutos falando sobre objeto. Direto, indireto, transitivo, direto, intransitivo. É importante esse conceito? Muito, muito. Por isso eu parei a apostila para dar esse resumo. E por que eu falei que essa aula de agora vai ser muito importante para as aulas a seguir? Porque hoje, quando a gente continuar falando de orações subordinadas adverbiais, a transitividade verbal não vai influenciar em nada. Sabe quando que a transitividade verbal vai ser importante? Quando a gente for falar de orações subordinadas substantivas. Porque nas substantivas tem as características. Aí temos orações subordinadas substantiva objetiva, direta, indireta. Aí a gente vai precisar saber transitividade verbal. Porque hoje, o conceito de agora exige que nós saibamos achar advérbio. Pronto. O complemento do verbo que a gente vai analisar não é se ele é direto, indireto. Hoje não é isso. Hoje nós vamos analisar quais são as circunstâncias que esse complemento traz para o verbo. Se é uma ideia de causa, de finalidade, de circunstância, de tempo, de modo. Porque as orações subordinadas adverbiais exigem isso. Que a gente analise as circunstâncias que o complemento dá para o verbo. A culpa é de quem? Da gramática que fez essa divisão. Que vai mandar a gente analisar o verbo para ver advérbio no momento. Depois ela vai guardar essa informação na gaveta e vai dizer, a partir de agora a gente vai analisar a transitividade para saber se ele é direto ou indireto, porque as orações agora são substantivas. Que é uma outra matéria cheia de informações também. Por isso eu concordei em gravar a aula, porque é um conceito que ele vai ser reaproveitado daqui a algumas semanas, tá bom? Então é importante que vocês tenham esse resumo, que vocês consultem, que vocês já tenham essa noção, né, de transitividade verbal. Só que isso vai cair na primeira avaliação? Não. O próximo exercício que eu passar, eu vou pedir para vocês, caracterize a transitividade dos verbos a seguir. Não.
eu vou pedir para vocês analisarem as circunstâncias expressas pelos verbos, porque é isso que o advérbio exige. Tá bom? Então, resumindo, essa aula de agora não é conteúdo perdido, é importante. A dúvida surgiu, é importante que a gente tire essa dúvida no momento em que ela está viva na gente, né? Mas é um conteúdo que eu vou pedir novamente, que vocês deem uma atenção especial em um outro momento. A aula de agora é uma noção básica. Quando a gente for estudar orações subordinadas substantivas, aí nós vamos ter que voltar nesse conteúdo e pensar nele com mais tempo, com mais carinho e com mais dedicação. Beleza? Por que eu estou dando toda essa explicação? Porque eu sei que vocês são uma turma extremamente preocupada e comprometida com o ensino. E vocês têm fome de aprender. Só que na minha posição de professora de uma disciplina extremamente detalhista, se eu não ajudar vocês a se colocarem limites, eu vou ter alunos que vão, daqui algumas semanas, entrar em depressão, em ansiedade, em desespero, porque não conseguem reter toda a matéria. É porque existe uma dose. Quando a gente está com fome, a gente não come 5 quilos de arroz numa sentada só, né? Cada um tem uma quantidade específica de alimento que o sustenta, que o nutre. O conhecimento é a mesma coisa. Eu não posso, em uma aula de português, ensinar uma gramática inteira. Eu vou fragmentar. Cada aula uma dose específica de conhecimento, para não enlouquecer, igual acho que foi a Cecília que falou ontem. É muito detalhe e a gente não tem só essa matéria. Eu não posso querer que vocês saibam as 10 classes gramaticais de cor, se hoje eu vou trabalhar só com os advérbios. Se eu vou trabalhar com os advérbios, eu vou exigir o conhecimento de vocês acerca do advérbio. Quando eu falar de pronome, a gente vai exigir o pronome. Quando eu falar de substantivo, a gente vai exigir o substantivo. E isso é natural. Não é tirar de vocês o direito de conhecimento, é dar para vocês o direito de acessar um conhecimento num limite permitido e também acessível. Senão eu vou enlouquecer vocês, né, gente? Não vou ser nem um pouco humana. Se eu disser assim, ó, na V1 vai cair as 10 classes gramaticais e todos os tipos de orações subordinadas. Se eu fizer isso, gente, pelo amor de Deus, manda me prender, me internar, porque eu sou tudo menos humano e consciente. Não cabe tudo isso de uma vez na mente de um aluno. Não cabe. Ao longo do 9º ano, a gente vai falar tantas vezes de orações que a gente vai sair daqui tudo beato. Sem saber que tipo de oração que a gente está falando. Porque tem adverbial, tem substantiva, tem adjetiva e para cada categoria tem um monte de subcategorias dentro. Então vamos dividir o Paranauê? Vamos aos poucos, que é para ninguém enlouquecer, que é para ninguém surtar? Simples assim, não tem nada de errado. Não estou podando o conhecimento de ninguém, estou ajudando vocês a se policiar. Outro conselho que eu vou dar. Vamos seguir o que a apostila está dizendo. Se hoje ela fala de orações subordinadas adverbiais, não vamos pegar as apostilas anteriores e tentar rever tudo de novo e estudar tudo de novo. Não vai dar tempo, nós não vamos conseguir fazer isso juntos, não vai dar. Nós vamos nos frustrar e a gente vai bloquear a nossa linha de raciocínio, a nossa capacidade de compreensão. Se hoje o conceito é advérbio, vamos estudar advérbio. Aí, se eu percebo que vocês não sabem o que é um advérbio, Lica, nós não sabemos o que é um advérbio, pelo amor de Deus, dá uma pausa e ajuda. Aí eu vou guardar a apostila e ensinar advérbio, porque se eu não ensinar, não tem como eu seguir. Isso é normal, isso também não é problema para mim. Vocês pediram ontem para eu ensinar transitividade verbal. Eu preciso fazer isso agora? Não. Eu podia ter dito, na hora certa eu vou ensinar. Pronto, acabou. Mas não, se vocês querem aprender, eu vou ensinar. Mas é um conteúdo que vocês não vão usar agora. Gastamos 44 minutos, uma aula inteira, falando de um conteúdo que é um acúmulo de informações que nesse momento, não são as informações que a gente mais precisa saber. A gente precisa saber agora de verbo. E para cada advérbio tem 9 possibilidades. A gente precisa guardar espaço na nossa mente para guardar essas 9 possibilidades, né? Beleza?
que nós vamos fazer com a aula de hoje? Deixar lá no canal, no YouTube da professorinha, e vocês vão acessar quando vocês sentirem necessidade, e especialmente quando a gente for estudar orações subordinadas substantivas. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo para a gente poder entrar nas orações subordinadas adverbiais. Ou vocês têm alguma dúvida em relação à transitividade verbal? Se quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre ela também, eu não tenho problema. Então, eu vou encerrar esse vídeo e deixar ele guardadinho lá no canal para vocês olharem a hora que vocês quiserem. Beleza? Tá bom.